Olá pessoal, bem-vindos ao canal Visão de Dev. Eu passei um bom tempo aí afastado de vocês, não gravei mais vídeos. A correria tem sido muito grande para mim nesses últimos tempos e eu fiquei realmente impossibilitado. Mas eu não me esqueci de vocês, tá? Não me esqueci. E tô de volta aqui para trazer mais um conteúdo importante. Eu quero mostrar na prática uma coisa que algumas pessoas, principalmente que estão estudando aí, fazendo graduação, né, de análise de sistema, engenharia da computação, enfim, sistema de informação, se já chegaram na cadeira de banco de dados ou modelagem de dados, já devem estar trabalhando, que é as formas normais que existem no banco de dados, né, na hora que a gente vai modelar um sistema. Na verdade, modelar um banco de dados, né? E o que acontece? Nós temos três formas normais, basicamente, né? E essas formas normais dizem respeito a como os dados vão estar organizados nas tabelas existentes no banco de dados, de maneira que atenda às regras de negócio, à necessidade de negócio, sem que haja comprometimento desses dados, né, a nível de redundância, duplicidade, e aí isso possa acarretar futuramente algum tipo de falta de segurança, desempenho, performance, tá? Tudo isso é impactado com a normalização de dados. E para não ficar explicando na teoria, porque na teoria é muito complexo, às vezes é muito complicado o entendimento real disso, eu vou ilustrar cenários aqui nesses vídeos que eu vou fazer. Vai ser uma série de vídeos, né? Para ilustrar as três formas normais. Mas explicando rapidamente a primeira forma normal, tá? E aí já dizendo a vocês que para a gente ter a segunda forma normal aplicada, é obrigatório que a gente tenha a primeira, né? Uma é dependente da outra. E para eu ter a terceira forma normal, eu tenho que ter a primeira e a segunda já aplicada, tá? A primeira forma normal, ela visa remover duplicidade de dados, né, que possa existir nas tabelas e levar esses dados para uma outra tabela, se for o caso. Então, basicamente, o que a gente vai atuar na primeira forma normal? Nós vamos trabalhar com dados multivalorados e, e dados compostos. Então, lembrando até aí dois conceitos para a gente lembrar de banco de dados. O que é um dado composto? Um dado composto é aquele dado que, para ser concreto, ele depende de outros dados existentes. Ele sozinho não representa nada, ou não representa o suficiente, né? Ele precisa de um complemento para se tornar completo. Um exemplo disso é o endereço. O endereço você não informa só a rua, você não vai informar só o CEP, você não vai ter só o nome do estado, né? Se fosse assim, se fosse necessário só o nome da rua, ou só o nome do estado, ou só o nome da cidade, isso seria um dado comum, né? Mas endereço é um dado que existem vários outros dependentes. Então eu preciso informar rua, estado, cidade, CEP, país, muitas vezes, né? Logradouro, tá? Então isso é um exemplo de dado composto. Dado composto, ele pode estar, tá? É, na mesma tabela, certo? Mas dependendo desse dado, a gente pode, e aí a gente faz uma análise para isso, para entender se vai ser preciso ou não, levá-lo para uma outra tabela. Mas, em geral, um dado composto, ele pode sim, certo? Ele pode ficar na mesma tabela. Mas se for haver repetição desse dado em algum momento, a gente precisa levar para outro lugar. A gente não pode ter dados repetidos em uma mesma tabela, certo? Então a gente vai atuar dessa maneira. A gente vai ter a correção de dados compostos, na primeira forma normal, e a correção de dados multivalorados. E aí eu já pergunto, o que é um dado multivalorado? Multivalorado, como o próprio nome diz, multi, né, muitos,
é um dado que se repete obrigatoriamente, assim, ele se repete, existem várias instâncias dele, certo? Para um mesmo ID. Então você pode ter, por exemplo, um cadastro de pessoa, de um cadastro básico de uma pessoa no banco de dados, e você vai ter lá os campos nome, idade, sexo, enfim, nacionalidade, estado civil, e você vai ter telefone. Esse telefone, aí eu pergunto a vocês, o usuário, uma pessoa pode ter mais de um número de telefone? Sim, ela pode ter. Ela pode ter só um ou ela pode ter três, quatro, tá? E isso é um dado multivalorado. Telefone é um dado multivalorado, porque a pessoa pode ter mais de um. É totalmente normal, é totalmente permitido isso, né? Só que algumas modelagens de dados coloca na mesma tabela o campo número NRDDD, né? Vamos pegar esse exemplo, NRDDD, número DDD, e NR telefone. E aí se você já mexe com uma unidade, você já deve imaginar o que vai acontecer. Se a pessoa quiser cadastrar dois números de telefone, obrigatoriamente ela vai ter que ter duas linhas repetidas na mesma tabela só para mudar o número de telefone. Por quê? Na primeira linha você vai ter os dados dela normal, né? O nome, telefone, o nome, CPF, data de nascimento, nacionalidade, e no campo NRDDD e NR telefone aqui você vai ter um dado diferente. Então você teve que cadastrar de novo, você teve que gerar um insert de novo da linha inteira na mesma tabela só para cadastrar um número de telefone diferente. Então isso não é permitido na primeira forma normal. Quando a gente tem um dado multivalorado, obrigatoriamente nós temos que mover ele para outra tabela, tá? E como é que a gente move ele para outra tabela? Na hora que eu estiver criando minha modelagem, eu vou ter que pensar numa forma de garantir que eu tenha a tabela, vamos pegar um exemplo aqui, eu tenho a tabela chamada pessoa e eu tenho a tabela telefone. Na tabela pessoa eu vou ter lá os dados da pessoa, o nome, o CPF, enfim. E eu tenho que ter algum ID, algum ID, algum campo chave primária que torne esse dado único nessa tabela, né? A chave primária pode ser, por exemplo, um campo auto-incrementável do tipo inteiro, certo? Então, cada vez que eu faço um insert na tabela, automaticamente o campo com um nome qualquer, por exemplo, vamos chamar aqui de ID, ou ID, né, como preferir chamar, ele vai ser automaticamente alimentado com um valor incrementado. Se ele estava em 1, ele passa a ser 2. Se ele estava em 2, ele passa a ser 3 no próximo registro. Se ele estava em 1000, ele passa a ser 1001 e assim vai. Então, essa tabela pessoa vai ter uma chave primária, tá? E a tabela telefone, de alguma maneira, bem, ela vai ter os campos lá, NRDDD, o campo NRDDD e NR telefone, que no exemplo inicial estava na tabela pessoa, ele vai ser tirado da tabela pessoa e vai ser colocado na tabela telefone. Só que essa tabela telefone, essa tabela telefone, ela precisa ter um campo que seja a chave primária que faça referência ao ID da pessoa em questão, a pessoa que está cadastrando, inserindo um número de telefone lá. Então, nessa tabela telefone, eu preciso criar também um campo, por exemplo, ID pessoa. Pode ser qualquer nome, tá? Eu estou tentando expressar aqui de uma maneira que vocês possam acompanhar o raciocínio, tá? ID pessoa. O campo ID pessoa, ele vai se referir ao ID, ao código da pessoa na tabela pessoa. Então, aquele campo da tabela pessoa chamado ID vai ter o valor, por exemplo, 30. Se existir um telefone para esse usuário na tabela telefone, eu vou cadastrar o número de telefone dele, vou preencher o DDD, o NRDDD, vou preencher o NR telefone e eu vou ter que preencher também o ID pessoa com o valor 30 para que eu possa, na hora que eu estiver consultando isso, eu possa fazer um select unindo esses dois registros pelo campo ID pessoa e ID na tabela pessoa, ok? Através de um join, ok? Então é assim que a gente trabalha com a primeira forma normal em tabelas.
Eu vou criar um exemplo prático aqui para a gente conseguir entender isso, tá? Eu expliquei aqui rapidamente qual é a intenção da primeira forma normal e esse vai ser o cenário. A gente vai criar duas tabelas aqui que não existem. A gente vai usar o MySQL, tá? Para trabalhar, via linha de comando mesmo. E a gente vai criar duas tabelas, uma tabela pessoa e uma tabela telefone com poucos campos, apenas para que vocês possam entender o sentido da primeira forma normal. A intenção aqui é explicar isso na prática, tá? Sem ficar enrolando com muita teoria, para que vocês de verdade consigam entender isso. E quando vocês estiverem trabalhando com isso na faculdade, ou até mesmo na vida real, depois da faculdade, né? Na vida profissional, em algum projeto de vocês, vocês possam aplicar isso com total fluência, algo que é fundamental de ser feito, tá? E uma modelagem correta ajuda muito nos sistemas e uma modelagem mal feita atrapalha e vai chegar um momento que vai precisar ser refeito e vai ser doloroso, porque você refazer uma coisa que já está com milhares, milhões de dados inseridos é uma coisa desastrante, é desastrosa, tá? Então vamos aqui ao exemplo. Iniciar botão. Então para isso eu vou acessar aqui o meu Linux, que eu acesso através do Windows, né, através do terminal do Windows. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como instalar o uma distribuição Linux dentro do Windows, tá? Então eu vou aqui no executar, Executar diálogo, digite digitar cmd, CMD. enter, Desktop C dois pontos e vou digitar aqui bash, B A B-A-S-H. S H. Ricardo Gomes, arroba WinFAJT 116 103 2 pontos barra MNT barra C barra 0 barra J ponto A ponto Oliveira ponto Junior dólares. Eu já estou aqui dentro do Linux, eu não estou como root, né? A gente não entra como root no Linux, a gente precisa rodar um comando para se tornar usuário root. E antes de iniciar o meu MySQL, eu vou iniciar o serviço do MySQL aqui no Linux, porque o serviço dele está parado, provavelmente, tá? Então eu vou digitar aqui o comando sudo. S8 0 espaço Opa, nada a ver. 0 D Vou digitar aqui sudo, S U sudo, D O espaço espaço. Esse sudo é para que eu possa entrar, executar o comando como administrador. É necessário isso para poder iniciar o serviço do MySQL. Então eu coloquei aqui sudo, espaço, vou digitar agora aqui services, S E R V I C E S services, espaço espaço, o nome do serviço que eu quero iniciar, que no caso aqui é MySQL, M Y S Q L espaço, espaço e o que eu quero fazer com ele que é iniciar, start. S Y T A R T. Vou dar enter Abre colchete sudo, fecha colchete, password for Ricardo Gomes. e ele pede a senha do meu usuário root. Eu vou digitar aqui, Sudo, services, command not found. deu errado aqui, vamos de novo. S U D O espaço Sudo espaço service, tá? Eu coloquei services, é service no singular. S E R V I C E espaço Espaço MySQL, vírgula M U U Y D T T D Y S Q L espaço espaço start. S T A R T. Asterisco starting MSQL database server miscued. Abre colchete alt fecha colchete. Ricardo Gomes arroba WinFAJT 116 103 2 pontos barra MNT barra C barra 0 barra J ponto A ponto Oliveira ponto Junior dólares. Pronto, ele deu ok, né? Iniciou o serviço. Então agora eu posso iniciar o MySQL. Como é que eu faço? MySQL, M Y S Q L espaço, espaço traço U, hífen U espaço, espaço o nome do usuário, que aqui no caso é root, R O O T espaço espaço, traço P, hífen P enter, enter password e a senha do banco de dados, que aqui é casa C A 123. 1 2 3 welcome to time SQL monitor. Já entrei no MySQL e aqui eu já tenho uma base de dados pronta que se chama aula. Então eu vou colocar aqui o comando use, né? USE. 8 S S 8 Esse meu teclado aqui tá meio complicado. USE, U S E espaço espaço, aula, A U L A ponto e vírgula, ponto e vírgula. enter. Creating table information for completion of tab and column names. Local to notice feature to get aqui startup with IFA. Database Shaged. Misc maior. Pronto, ele deu algumas informações aqui, deve ser relacionada à minha instalação, mas ele conseguiu alterar para a base de dados. Então agora a gente vai criar uma tabela com alguns campos, tá? E eu vou mostrar a forma errada de criar essa tabela, que não atende à primeira forma normal, e vou mostrar a forma certa, que atende à primeira forma normal.
tá? Então eu vou colocar aqui create table, C, CRE, R, E, ATE, A, T, E, espaço, espaço table, T, A, B, L, E, espaço, espaço, abre parênteses, abre parênteses e eu vou criar aqui alguns campos. Nome, N, O, M, E, espaço, vai ser um varchar, espaço varchar, V, A, R, C, H, A, R, abre parênteses, abre parêntese com tamanho 50, 5, 0, fecha parêntese, fecha parênteses, vírgula, vírgula, espaço, vou colocar aqui também CPF, C, P, F, espaço, também vai ser um varchar, V, A, R, C, A, H, H, A, C, C, H, A, R, abre parênteses, abre parêntese com tamanho 11, 1, 1, fecha parêntese, fecha parênteses, vírgula. vírgula, espaço, Agora que vem o erro, tá? N, R, NRDDD, D, 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 espaço, espaço, varchar, V, A, R, C, H, A, R, abre parênteses, a parênteses 2, né? O DDD só tem 2 dígitos, 2, fecha parêntese, fecha parênteses, vírgula, vírgula, espaço, NR telefone, N, R, T, E, L, E, F, O, N, E, espaço, espaço, varchar, V, A, R, C, H, A, R, abre a parênteses, parêntese 10. 10 não, 8. É um telefone fixo, tá? 8, fecha parênteses, Fecha parênteses, fecha parênteses, fecha parênteses de novo, né? Que era o comando create table e ponto e vírgula, ponto e vírgula, enter. erro 1064, abre parênteses, 42.000, fecha parênteses, eu havia erro em SQL, sintaxe, check, Opa, tem coisa errada aqui, vamos ver. mist, C, R, E, A, T, E, espaço, T, A, B, E, E, espaço, abre parênteses, N, O, M, E, espaço, V, A, R, C, H, A, R, abre, sim, 0, fecha vírgula, espaço, C, P, F, espaço, V, A, R, C, H, A, R, abre, 1, 1, fecha parênteses, vírgula, espaço, N, E, D, 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 espaço, V, A, R, C, H, R, abre parênteses, 2, fecha parênteses, vírgula, espaço, N, E, T, E, L, E, F, O, N, E, espaço, V, A, R, C, H, E, abre, 8, fecha parênteses, ponto e vírgula, espaço, ponto e vírgula, espaço, erro 1000, mist, C, create, tab, abre parênteses, nome, Faltou o nome da tabela, né, pessoal? create, tab, abre parênteses, Create espaço, C, R, E, A, T, E, espaço, T, A, B, L, E, espaço, abre parênteses, create table, espaço e o nome da tabela que eu vou chamar aqui de pessoa. P, E, S, O, A, miskin maior, create, Agora sim, ponto e espaço, crioque, 0, rows affected, criou a tabela. Então o comando é create espaço table espaço nome da tabela espaço e abre parêntese e configurar os campos, né? Que a gente quer o nome do campo e o tipo dele, se é varchar, se é int, se é date time, enfim. A tabela está criada, tá? Então eu tenho aqui a tabela, uma tabela pessoa com campo de telefone nela. Se eu quisesse inserir aqui dois telefones diferentes para a mesma pessoa, como é que eu teria de fazer? Eu teria que dar dois inserts, tá? Por que dois inserts? Porque eu preciso preencher todas as linhas, né? Ou todos os campos dessa linha, né? Dessa tabela, na verdade. Mas o telefone vai mudar. Se a pessoa tem dois números de telefone, dois telefones diferentes, ela precisa garantir que os demais dados também estejam preenchidos, estejam inseridos. Eu não consigo preencher só o telefone. Se eu preencher só o telefone, os outros campos iriam ficar nulo. Isso está errado. Como é que eu ia saber de quem é o telefone? Tá? Então vocês percebem que aqui vai existir uma duplicidade de dados. De muitos dados, na verdade. Porque quando isso começar a tomar uma proporção gigantesca, você vai ter milhares e milhares de registros duplicados simplesmente porque um atributo é diferente, que no caso aqui é o telefone. Então essa é a forma errada. E é isso que a primeira forma normal vem corrigir, certo? Então digamos que a gente está bem no começo da modelagem, a gente percebeu que existe um erro aqui e a gente quer remover esse erro. Como é que a gente teria de fazer? Eu já tenho a tabela criada. Como é que eu preciso fazer agora? Bem, eu tenho duas opções, né? Ou eu removo a tabela aqui toda, ou eu dou um delete, eu dou um drop table aqui na tabela que eu criei e crio de novo. Ou eu vou alterar essa tabela removendo dois campos dela aqui. Só que tem um problema nessa tabela também. Essa tabela não tem uma chave primária. A gente não configurou chave primária para essa tabela, então a gente precisa resolver essas pendências. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma chave primária para essa tabela e depois a gente vai remover duas colunas dessa tabela, que é a coluna NRDDD e NRTelefone. Então, primeiro vamos remover a coluna. Como é que a gente faz? A, A, Com a tabela já criada, a gente tem um comando alter table. O alter que altera qualquer coisa, uma tabela, altera
uma procedure, altera, enfim, um outro objeto aqui dentro do banco de dados, tá? No caso aqui, eu quero alterar a tabela pessoa, então eu vou dar um alter, A, L, T, E, R, ALTER, espaço, espaço table, T, A, B, L, E, espaço, espaço pessoa, P, E, S, S, O, A, espaço, e vou dizer aqui drop, D, E, O, P, espaço, espaço, drop, o nome da coluna que eu quero, que aqui é NR, N, R, R, N, aliás, drop column, né? Drop column, C, O, L, U, COLUMN, M de M, Maria, N de navio. N, espaço, E o nome da coluna, que aqui é NR, N, R, DDD, D, 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 ponto e vírgula, enter. ponto e vírgula, Crioque, 0, rows, Removi a coluna NR, DDD, e vou remover agora a coluna NR telefone. Então, alter table, A, L, T, E, R, espaço, T, A, B, L, E, espaço, espaço pessoa, P, E, S, S, O, A, espaço, espaço drop, D, E, O, P, espaço, column, C, O, L, U, M, N, espaço, espaço NR N, R, telefone. T, E, E, F, O, N, E, Ponto e vírgula, ponto e vírgula, enter, Crioque, 0, pronto. Já removemos dois campos dessa tabela. Duas, duas colunas. Agora eu vou adicionar uma chave primária aqui, tá? Eu vou adicionar com o comando alter também. A, L, T, E, R, espaço, Alter table, T, A, B, L, E, espaço, pessoa. P, E, S, S, O, A, espaço, Eu usei o drop para remover, vou usar o que para adicionar? O comando add, add, A, D, D, espaço, espaço column, C, O, L, U, M, N, espaço, espaço, o nome que eu quero para o campo, que aqui vai ser id, I, D, espaço, espaço, o tipo dele, I, N, Y, YT, espaço, que é o int, né? E espaço auto, A, U, T, O, auto, espaço increment, sublinha, I, N, C, R, E, M, E, N, T, espaço, espaço primary key, P, R, I, M, A, R, Y, PRIMARY, espaço key, que a gente fala key, né? espaço, KEY. K, E, U, U, Y, Ponto e vírgula, ponto e enter, vírgula, Crioque, 0, pronto. A gente agora tem uma chave primária adicionada, tá? Ele ficou no. Vamos ver como é que ficou essa tabela agora, né? Vamos dar um describe DES D, E, S, CRI C, R, I, BE B, E, espaço, espaço pessoa. P, E, S, O, A, Ponto e vírgula, enter. ponto e vírgula, mais 7, if, mais 13, if, mais 6, if, mais 5, if, mais 9, if, mais 16, if, mais, barra vertical, field, barra vertical, tip, barra vertical, new, barra vertical, key, barra vertical, default, barra vertical, extra, barra vertical, mais 7, if, mais 13, if, mais 6, if, mais 5, if, mais 9, if, mais 16, if, mais, barra vertical, nome, barra vertical, varchar, abre parênteses, 50, fecha parênteses, barra vertical, is, barra vertical, NULL, barra vertical, CPF, barra vertical, varchar, abre parênteses, 11, fecha parênteses, barra vertical, is, barra vertical, NULL, barra vertical, id, barra vertical, int, abre parênteses, 11, fecha parênteses, barra vertical, pri, barra vertical, NULL, barra vertical, alto, sublinha, increment, barra vertical, mais 7, if, mais 13, if, mais 6, if, mais 5, if, mais 9, if, mais 16, if, mais 3, close, insert, abre parênteses, Ele fala um monte de coisa, mas vocês conseguiram ouvir que ele falou o nome dos campos e o tipo dele. E o campo ID está no fim da tabela, porque eu só dei o comando add column, tá? Existe, tem como a gente colocar ele no começo. No MySQL a gente consegue fazer isso, tá? Em outros bancos, nem todos os bancos permitem que a gente coloque ele numa posição diferente, tá? No MySQL a gente consegue. Mas vamos deixar ele aqui mesmo, para não fugir muito do foco dessa aula, tá? E a gente agora resolveu o problema da tabela pessoa. Só que a gente agora precisa criar uma outra tabela para guardar os telefones da pessoa. E nessa outra tabela a gente pode criar da maneira que a gente desejar. A gente pode até colocar um campo lá que informe o tipo do telefone, se é um celular, se é um telefone residencial, se é um telefone comercial. A gente fica à vontade porque é uma outra tabela, tá? A gente não vai poluir a tabela pessoa. A gente vai criar uma tabela separada e a gente pode configurar da maneira que a gente desejar, tá? Mas eu só vou criar nessa tabela telefone dois campos, que é NRDDD e NR telefone, e um outro campo que vai se chamar ID pessoa, que vai guardar o ID da pessoa da tabela pessoa. Então vão existir três campos nessa tabela telefone. Então vamos lá. Como é que eu crio essa tabela? Create table C, R, E, A, T, E, espaço, T, A, B, L, E, espaço, telefone. T, E, F, O, N, E, abre parênteses, A parênteses, eu posso dar espaço aqui ou não, tá? Tanto faz. E eu vou digitar aqui o primeiro nome, que é o primeiro campo que vai ser NR N,
R, DDD. D, 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 espaço, Espaço, ele vai ser um varchar, V, A, R, C, H, A, R, abre parênteses, a parêntese com tamanho 2, né? Que DDD só tem 2 dígitos. 2, Fecha parênteses, fecha parênteses, vírgula, vírgula, espaço, NR telefone, N, R, T, E, E, F, O, N, E, a parêntese, abre parênteses, aliás, abre espaço, varchar, espaço varchar. V, A, R, C, H, A, R, abre parênteses, A parênteses eu vou colocar 9 aqui, tá? 9, Para poder estender isso para celular também, para não precisar especificar se é um telefone fixo ou um celular. fecha parênteses, Fecha parêntese, vírgula, vírgula, espaço, e agora ID, I, D, pessoa, O, E, O, P, E, S, S, O, A, espaço, que vai ser o quê? INT. I, N, T, O campo ID na tabela pessoa não é um inteiro? Aqui também tem que ser um inteiro. Tem que corresponder ao mesmo tipo, certo? T, T, INT, fecha parêntese, que é o parêntese do create table, fecha parênteses, ponto ponto e vírgula, enter. crioque, 0, Criamos a tabela. Vamos agora fazer uma inserção de dados nessas duas tabelas, tá? Vamos lá, eu vou inserir primeiro na tabela pessoa. I, Insert N, INSR S, E, RT R, T, espaço, intro I, N, T, O, INTO espaço, pessoa, P, E, S, S, O, A, abre parênteses, a parêntese e os campos aqui que são, se eu não me engano, nome, N, O, M, E, vírgula, vírgula, espaço, CPF. C, P, F, O ID eu não preciso preencher porque ele já vai ser automaticamente preenchido por conta do auto-incremento que a gente colocou na hora de adicionar o campo. F, F, CPF, fecha parêntese, fecha parênteses, espaço, espaço values, VA, V, A, LU, L, U, ES, E, S, abre parênteses, a parêntese, apóstrofo, aspas simples, porque é um campo varchar. O nome vai ser Ricardo, R, I, C, A, R, D, O, espaço teste, espaço, T, E, S, T, E, apóstrofo, fecha aspas simples, vírgula, vírgula, espaço, não é obrigatório o espaço, tá? Mas eu estou colocando aqui. apóstrofo, Abre aspas simples de novo, né? Porque o CPF também é um varchar e vou colocar aqui, vou colocar 11 vezes o número 0. 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0, 10, 0, 11, apóstrofo, fecha aspas simples, fecha fecha parênteses, parênteses, ponto e vírgula, ponto e vírgula, enter. crioque, fictício, Pronto, inserimos um registro na tabela pessoa. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um select nela, S, E, E, C, T, espaço, select asterisco, asterisco, espaço, from F, E, O, M, espaço, pessoa, P, E, S, S, O, A, ponto e vírgula, enter, e eu vou ouvir ponto e vírgula, qual foi o ID que ele gerou para o primeiro insert. Eu já sei que foi 1, mas vamos garantir que foi mesmo? mais 15 if, mais 13 if, mais 4 if, mais, barra vertical, nome, barra vertical, CPF, barra vertical, id, barra vertical, mais 15 if, mais 13 if, mais 4 if, mais, barra vertical, Ricardo, teste, barra vertical, 00000000000, barra vertical, 1, barra vertical, mais, Pronto, foi 1 mesmo, tá? Então eu já sei que o ID do Ricardo é 1. Então eu vou inserir um telefone agora para o ID de Ricardo, que é 1, na tabela telefone. Insert, I, N, S, E, R, T, espaço, intro, I, N, O, O, N, O, O, N, N, T, O, espaço, espaço, telefone, T, E, E, F, O, N, E, abre parênteses, abre parêntese, NRDDD, N, R, D, 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 vírgula, vírgula, espaço, NR, N, R, telefone. T, E, E, F, O, N, E, Fecha parêntese, fecha espaço, espaço values, V, A, L, U, E, S, abre parênteses, abre parênteses, apóstrofo, é um varchar também, então tem que estar dentro de aspas simples. Eu vou colocar aqui 11, 1, apóstrofo, fecha aspas simples, vírgula, vírgula, espaço, abre aspas simples de apóstrofo, novo, porque o NR telefone também é um varchar, e vou colocar aqui 9 vezes o número 9. 9, 9, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9, 6, 9, 7, 9, 8, 9, 9. 9 vezes o número 9, ok. Fecha aspas simples, apóstrofo, fecha parêntese. fecha parênteses, Eita, fecha parênteses, fecha parêntese não, vírgula. L, vírgula, espaço, Tá faltando o ID, né? Que é aqui, o ID é um inteiro, então eu posso colocar direto, que é 1. 1, Só que eu preciso resolver aqui, I, começo da linha, insert, N, S, E, R, T, espaço, espaço, I, N, T, O, intro, espaço, T, telefone, E, L, E, F, O, N, E, abre parênteses, parênteses. Eu só coloquei aqui N, NRDDD, R, D, 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 vírgula, NR espaço, telefone, N, E, T, E, L, E, F, O, N, E, fecha parênteses, e esqueci de colocar vírgula, miss e o maior insert, vírgula, espaço, miss e o ID, maior insert, miss D, miss e o maior pessoa. insert, E, S, S, O, A, miss, 1, Agora sim, espaço, estou indo para o fim da linha, fecha, fechando parênteses que eu coloquei lá o ID 1, ponto e vírgula, ponto e vírgula e enter. crioque, Pronto, eu agora tenho um registro inserido na tabela telefone para o ID 1, certo? Vamos repetir esse comando para inserir outro número, tá? I, N, Insert, S, E, R, T, espaço, I, N, T, O, espaço, intro telefone, T, E, E, F, O, N, E, a parêntese, abre parênteses, NRDDD,
N, R, D, 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 vírgula, espaço. vírgula, NR telefone, N, R, T, E, E, F, O, N, E, vírgula, espaço. ID pessoa. I, D, D, E, S, S, O, A, fecha espaço. Values V, A, L, U, E, S, abre parêntese, apóstrofo. 81, 81, apóstrofo. vírgula. Vírgula, espaço, apóstrofo. O telefone agora vai ser 9 vezes o número 1. 1, Fecha apóstrofo. aspas simples, Vírgula, vírgula. espaço. E o ID é o mesmo, né? Porque é para a mesma pessoa que eu estou inserindo, então 1 também. Fecha parênteses. Fecha parênteses, ponto e Ponto e vírgula, vírgula. enter. Crioque, Ok. E aí eu pergunto a vocês, eu tenho duplicidade na tabela pessoa? De maneira nenhuma. Eu tenho sim vários registros inseridos na tabela telefone para um mesmo ID. Mas nesse caso não é duplicidade, porque é uma tabela separada e eu só estou repetindo um campo, que é o ID. Que esse campo ID é chave primária na tabela pessoa, é chave estrangeira na tabela telefone, que se relaciona com a chave primária da tabela pessoa. Então, se eu quisesse consultar agora o nome, só o nome, somente o nome de Ricardo e os dois telefones dele, como é que eu poderia fazer? Uma consulta bem simples mesmo, tá? Basicamente seria um join, né? Então seria select. S, E, E, C, T, espaço. Vamos começar a nomear as coisas aqui. Eu vou colocar aqui P, ponto. p.nome, N, O, M, E, que eu vou apelidar essa tabela lá na frente, no front, tá? E, E, vírgula, espaço. Espaço T agora de tatu, T, ponto. ponto NR, N, R, DDD, D, 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 vírgula, espaço. T ponto T, ponto. NR, N, R, telefone, T, E, E, F, O, N, E, espaço. espaço from, F, F, O, M, espaço. pessoa, P, E, S, S, O, A, espaço. chamar de P, P, espaço. INNER, I, INN, N, N, R, E, R, espaço. espaço join, J, O, JOIN, I, N, espaço. telefone, T, E, E, F, O, N, E, espaço. espaço T, T, espaço. ON, O, N, ON. espaço. P, Aí P, aqui eu preciso associar os campos. Eu preciso dizer para o banco de dados como é que eu vou relacionar aqui os campos para que os dados sejam corretos. Então eu vou ter que colocar aqui T de tatu, T, ponto. ponto ID, I, D, pessoa, P, E, S, O, A, igual. igual a P, P, ponto. ponto ID. I, D, Ou seja, eu estou dizendo que no campo, na tabela telefone, no campo ID pessoa, tem que ser exatamente igual, tem que haver uma correspondência no campo, na tabela pessoa, que eu chamei aqui de P, ponto ID. Certo? D, D, Pronto. Eu não vou colocar nenhuma outra condição aqui. ponto e vírgula. Ponto e vírgula e vamos ouvir aqui o resultado. Mais 15 if, mais 7 if, mais 12 if, mais barra vertical nome, barra vertical NRDDD, barra vertical telefone, barra vertical. Mais 15 if, mais 7 if, mais 12 if, mais barra vertical Ricardo teste, barra vertical 11, barra vertical 999.999.999, barra vertical Ricardo teste, barra vertical 81, barra vertical 111.111.111, barra vertical. Mais 15. Perceberam que veio os dois números? Tá? Ele repetiu também a linha no select. A gente consegue resolver isso com queries mais avançadas, tá? Mas o que importa é que na tabela não está havendo duplicidade. Ele repetiu aqui porque eu estou associando, né? Estou amarrando a tabela pessoa com a tabela telefone. Então, ele precisa repetir os dados por conta da tabela telefone. Isso se resolve com outras queries aqui, tá? Que a gente pode abordar em outros vídeos. Mas o que é importante de vocês entenderem nesse vídeo é que a gente resolveu aqui de maneira simples, no exemplo que eu dei, a primeira forma normal no cadastro de pessoas, tá? Esse cadastro de pessoa pode ser qualquer coisa, pode ser um cadastro de paciente no sistema de saúde, pode ser um cadastro de cliente no sistema de loja, de estoque, no sistema bancário, tá? Enfim, onde eu tiver cadastro de pessoas, eu não posso ter, ou qualquer outro tipo de cadastro, claro, mas no exemplo que tu está trazendo aqui, não posso ter dados repetidos na tabela principal. Ou seja, na entidade forte, que no caso aqui é pessoa, eu vou abordar isso em outro momento, tá? Esse conceito de entidade forte e fraca. Mas na entidade forte eu não posso ter repetição, tá certo? Eu preciso criar uma outra tabela que vá receber os dados necessários e que haja uma relação nessa tabela destino com a minha entidade forte, que no caso da tabela aqui é a tabela pessoa, que é a tabela de cadastro, ok? É a tabela principal, tá? Dúvida nos comentários, responderei dentro do possível. Compartilhem o vídeo, né?
para os seus amigos, para que eles também possam entender esse conceito na prática e não se perca mais nesse assunto na faculdade, no trabalho, enfim, em seus projetos, tá? Dá um joinha aí no vídeo, porque isso ajuda o YouTube a indicar isso para mais pessoas. A gente tem essa necessidade, né? Pessoas que não enxergam quando criam vídeos assim, de que esses vídeos alcancem o maior número de pessoas possível, mas isso nem sempre acontece, até pelo nicho, né? Que a gente está atuando. É um nicho bem menor do que outros, mas com o compartilhamento de vocês, com um like, a gente consegue de repente aumentar um pouco esse número para que o YouTube possa entender como importante esse tipo de vídeo, que realmente é importante. Tem muita gente que não enxerga sofrendo com falta de conhecimento nesses assuntos e não tem quem os passe, tá? Muitas vezes existem vídeos no YouTube de outros colegas também que não enxergam, muitos vídeos bacanas, que não chega nessas pessoas porque quem assiste não faz um comentário, não dá uma curtida, não compartilha, não se inscreve no canal. E aí, por melhor que o vídeo seja, o algoritmo do YouTube não consegue computar isso como importante e o vídeo fica perdido, né? E nem a pessoa que precisa da informação recebe a informação e aí vai se queixar o tempo todo porque não tem nada na internet voltado para ela, quando na verdade existe sim. E a pessoa que criou o conteúdo também fica sem o reconhecimento devido, tá? Então eu peço essa ajuda a vocês e agradeço bastante pela atenção e até a próxima.